Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. A Bíblia tem adulterações. O nome do Criador não é Deus, como também o nome do Filho do Criador não é Jesus Cristo, como também o nome Mateus. O nome verdadeiro não é Mateus. Os obreiros católicos e os obreiros evangélicos protestantes, eles estão igualmente os religiosos da época do ungido, os escribas e os fariseus. O ungido repreendeu os escribas e fariseus porque nem ele se salvava e nem deixava as pessoas que estavam querendo se salvar. Do mesmo jeito também, esses cristãos, os obreiros católicos e os obreiros evangélicos protestantes, também nem ele se salva e nem as pessoas que recebem as suas pregações sem renúncias. As Escrituras ficou com os católicos e os católicos adulteraram as Escrituras. Aí veio a reforma protestante. Os evangélicos se separaram dos católicos, mas os evangélicos não agradaram ao Criador, somente foram se congregando e construindo igrejas, como hoje tem muitas igrejas no mundo, mas esse pessoal aí das igrejas, ou seja, esse pessoais aí evangélico protestante, eles não servem ao Criador. Quem se converter ao Criador, aprenda as Escrituras, cresça no entendimento, amadureça para caminhar sozinho nessa caminhada da fé. Se desvie de todas as igrejas e se desvie também desses cristãos carnais. Quem se converte, ou seja, quem se converter ao ungido, o Filho do Criador, tem que morrer para este mundo. Neste mundo, quem reina é a serpente com a injustiça. Alguém só é feliz aqui nesse mundo se ele se amoldar às injustiças deste mundo. Eu vou falar aqui do Brasil. Aqui no Brasil é uma nação que tem muita imoralidade e muita corrupção na política. E muitas dessas pessoas que estão na corrupção na política e em imoralidades, essas pessoas elas são católicas, ou seja, muitas delas são católicas. Muitas dessas pessoas que estão na sensualidade, por exemplo, muitas delas são católicas, como também, falando da corrupção na política. Por exemplo, quando é época de eleição, quando é época de eleger vereadores e prefeitos, muitas pessoas se corrompem e votam em troca de emprego, elegendo vereadores e prefeitos, votando em troca de emprego. Muitas dessas pessoas são católicas. Essas pessoas elas não servem ao Criador, nunca serviram. Elas somente usam a religião católica como desculpa, elas se escondem na religião católica. Ai desses obreiros católicos, filhos de Satanás, filhos da serpente, o Papa, os padres, as freires,
Ou seja, todos os obreiros católicos, nem eles vivem de acordo com a verdade e nem ensinam a verdade. O Criador vai jogar no lago de fogo tanto os obreiros católicos quanto essa ruma de pessoas, né, católicas que se escondem no catolicismo. Essas pessoas, elas não procuram estudar as escrituras para saber a vontade do Criador, elas somente querem se esconder na religião católica. Porque elas são católicas e ao mesmo tempo elas vivem do jeito que elas quiserem, de acordo com o entendimento delas. Falando aqui do Brasil, muitas pessoas vivem festa, bebendo, dançando, namorando, aí depois vai transar. Muitas dessas pessoas são católicas. Muitas pessoas na sensualidade, homens e mulheres, no descaramento, e muitas dessas pessoas, elas são católicas. E até muitas pessoas casadas, também na sensualidade, muitas dessas pessoas, elas são católicas. Elas nunca serviram ao Criador, somente se escondem na religião católica. A religião católica é somente um abrigo para abrigar, ou seja, é somente um esconderijo para essas pessoas se esconder e continuar fazendo obras más. Mas o Criador, no dia do julgamento, vai desmascarar todos os católicos. E também esses obreiros católicos ensinam a idolatria, a Escritura mostrando que os idólatras vão ser jogados no lago de fogo. E o lago de fogo é para ser atormentado. Quem cai lá no lago de fogo vai ser atormentado para sempre. Como também aqui no Brasil, muitas pessoas vendendo bebidas alcoólicas, e muitas dessas pessoas, elas são católicas, porque a bebida alcoólica, ela adoece as pessoas, deixam pessoas viciadas, e também resulta em morte de pessoas. Várias pessoas se embebedam e pegam um automóvel, se envolvem em acidente, morrem acidentadas e também matam pessoas. O Criador, no dia do julgamento, vai cobrar de todos os responsáveis, fabricantes, vendedores e da pessoa que se embebedou e envolveu no acidente. Vai ser investigado tudo isso aí. Muitas pessoas aqui no Brasil plantam maconha e muitos desses maconheiros são católicos. Eu estou falando isso aqui já é para desmascarar a religião católica. Eu já estou falando isso aqui já é com a intenção clara de desmascarar a religião católica, porque as pessoas se escondem na religião católica. Falando ainda aqui no Brasil, né, as pessoas vivem na sensualidade. Essas pessoas, elas sabem que elas, vestidas sensuais, onde elas chegar, as pessoas estão contemplando o corpo delas. Então é por isso que elas se vestem sensuais. Onde esses homens chegar vestidos sensuais, as mulheres estão desejando olhar. Onde essas mulheres chegam vestidos sensuais, né, por exemplo, mostrando as coxas, elas sabem que os homens estão desejando olhar, estão desejando possuir. Então é por isso que elas andam mostrando as coxas, no descaramento. Então essas pessoas desprezaram a moralidade e só cultivam a sensualidade, elas só cultivam a estética. Então muitas pessoas fazem festa, aí o volume do som é alto, vai incomodar as pessoas, quem está longe também incomoda quem está perto, porque tem vezes que o som é alto. Então muitas dessas pessoas são católicas.
elas se escondem no catolicismo, elas nunca serviram ao Criador. Se morrerem assim, vão ser atormentados para sempre. E os que já morreram assim vão ser atormentados para sempre. Ai desses obreiros católicos que não ensinam a verdade. O Criador vai cobrar no dia do julgamento. Os evangélicos protestantes, eles também não servem ao Criador. Muitos deles também são sensuais. Muitos desses cristãos evangélicos, a pessoa olha para ele, eles são iguais a um não crente. Falando da parte da roupa, por exemplo, a pessoa olha para ele, se não souber que é crente, pensa que é um não crente. Muitos deles se vestem iguais. Tanto eles como os filhos, como também tem muitos filhos vestidos sensuais. Porque a sensualidade, né, ela já é oposta à pureza. Sensualidade é obra da carne. Ou seja, uma das obras da carne é a lascívia. E a lascívia é a sensualidade. Então, a pessoa que é sensual, ela está na carne. Então, muitos desses cristãos, eles estão na sensualidade. Eles não servem ao Criador. Eles estão servindo a serpente. Por isso que é muito escândalos sexuais no meio desses cristãos, no meio desses evangélicos, porque eles caem e derrubam uns aos outros, ou seja, eles tanto caem como derrubam uns aos outros, porque eles estão arrumados, bonitos, muitos deles estão sensuais, e eles não vigiam, eles estão juntos, homem com mulher andando junto, ou seja, anda para lá e para cá de dia e de noite, homem com mulher junto, eles não vigiam, por isso que é muito escândalos sexuais. Aí eles são tentados e caem, o pecado derruba eles. São cristãos nécios, cristãos carnais. Eles não servem ao Criador. Para começar, já o nome cristão, se analisar, já vê que não segue ao ungido, porque o nome do ungido não é Cristo. Então, só em falar cristão, já sabe que não está seguindo ao ungido, né? E também tem um grupo aí chamado de desigrejado, porque não frequenta a igreja, mas não é só sair da igreja, não, tem que sair sim. Mas também tem que morrer para esse mundo. Se está fora da igreja, tem de se desviar. E se estiver dentro, quiser salvar, tem de sair. Mas também tem que morrer para esse mundo. Tem de se separar da iniquidade. Tem que se vestir decentemente. Então, esses cristãos, eles são sensuais, eles são carnais. Aí acontecem adultérios no meio deles, gravidez. Os servos do Criador têm de crescer no entendimento, amadurecer e caminhar sozinho, essa caminhada da fé. Se separar dos ímpios o máximo possível. Procurar ter o menor contato possível, somente para resolver alguma coisa e também para ensinar a verdade. Ainda que muitas dessas pessoas, elas já desprezaram, elas já ouviram falar da salvação e já desprezaram. Então os servos do Criador não queiram fazer amizade com eles não, porque eles já desprezaram. Muitas dessas pessoas, por exemplo aqui no Brasil, já ouviram falar e desprezaram. Agora, ao mesmo tempo, eles querem fazer amizade. Aí, com isso, derruba.
Então, os servos do Criador, não se deixem, ou seja, não se iluda, não faça amizade, se separe o máximo possível dos não crentes e também desses cristãos falsos. E quando os servos do Criador faz isso, se separa dos não crentes e dos falsos crentes, só resta para ele o isolamento. E com isso, a pessoa já se torna automaticamente peregrino. Como também, falando ainda aqui no Brasil, tem cristão envolvido em política. Os servos do Criador devem apenas justificar seu voto.